Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos para esse Diálogos no 100, aqui na Missão Paz São Paulo. Todas vocês que estão aqui presentes, todos vocês, e vocês também que nos acompanham pelas redes sociais, pela Web Rádio Migrantes da Missão Paz São Paulo e pelo Facebook da Missão Paz São Paulo, e depois pelos canais no YouTube e também pelo GPOM. Peço desculpa a vocês por esse atraso no início desse Diálogos no 100. A gente teve aqui algumas dificuldades, problemas técnicos. Esse mundo da digitação, ou o mundo online, é assim, né? Você está tudo funcionando bem e aí qualquer coisinha que acontece, trava tudo. Então, nós tivemos algumas dificuldades para dar início, mas conseguimos resolver. O nosso querido Miguel Almada, que é o responsável pelas transmissões, aí nos socorrendo e conseguimos então colocar aqui o seminário para a transmissão para vocês. Então peço desculpas e a gente dá seguimento a esse Diálogos no 100. O Diálogos no 100 que é sempre realizado numa parceria entre o Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz e o GPOM. O GPOM é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Memória e História Oral. E é coordenado pela professora Valéria Magalhães, que também está aqui com a gente e que já vai dar uma palavrinha. O tema de hoje dos Diálogos no 100 é um tema que é muito polêmico e um tema que está sendo discutido em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, mas, infelizmente, em algumas regiões brasileiras ele ainda não tem tanta visibilidade, né? Como aqui, por exemplo, na região sudeste, especialmente no estado de São Paulo, ou em alguns estados da região sul, e mesmo na região centro-oeste. Embora nessas regiões, que eu estou citando nominalmente aqui, as consequências e os impactos, né, de mudanças climáticas, de empreendimentos ligados ao extrativismo natural e também à mineração, é um deles, tenham sido muito fortes e impactando, seja nas formas de produção, nas formas de vida das pessoas e principalmente aquelas pessoas que estão menos desprotegidas, né? Seja de políticas públicas ou de uma organização social mínima que permita a elas criar movimentos alternativos ou de resistência contra esses impactos perversos das mudanças climáticas, muitos deles provocados por ação humana, sobretudo nos empreendimentos de monocultivos, de agronegócio em grande escala ou de atividades ligadas à mineração. E o nosso palestrante aqui hoje, né, que vai contribuir com a gente, é o Márlio Fernandes. Ele é lá do Vale do Jequitinhonha, do município de Minas Novas, no Alto Jequitinhonha. Tem mestrado e doutorado feito na Universidade Sorbonne, depois ele me corrija, sobretudo o doutorado dele é em Sociologia, né? E, embora tenha feito esse doutorado em Sociologia na França, ele se ocupou da questão de migração e mudanças climáticas no Vale do Jequitinhonha. Fazendo esse trabalho, né, sobre migração e mudanças climáticas, ele também avançou um pouco na questão dos impactos provocados pela atividade mineradora em grande escala. Então, como eu disse, esse tema, ele não, embora ele impacte a vida de todos nós, né, nos mais diversos lugares, ele não tem tanta visibilidade nas regiões que eu citei. Mas, sobretudo, nas regiões onde esses empreendimentos são desenvolvidos, os impactos dele são profundos na vida das pessoas, né? E mexe também com muitos interesses, tanto interesses econômicos, interesses políticos e interesses culturais, mas mexe principalmente com a possibilidade de vida digna das pessoas que são por ele atingidas. E o Márlio vai falar um pouco sobre isso para nós. Antes eu quero convidar aqui a professora Valéria Magalhães, que é coordenadora do GPOM, que eu já citei aqui, e que é a nossa parceira, para poder fazer uma saudação também para vocês, ela que é a nossa parceira nesse projeto Diálogos no 100. Valéria, por favor. Obrigada, José Carlos. Hoje eu serei breve, porque nós estamos atrasados.
Pedimos desculpas, mas eu quero agradecer a todos que estão participando presencialmente, online, em nome do SEM e também do GEPOM, Grupo de Estudo e Pesquisa em História Oral e Memória da USP. Agradecer ao Márlio por vir falar com a gente, dar essa palestra, ao José Carlos, claro, à Missão Paz e ao Miguel. Então, espero que todos possam participar, fazer perguntas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Valéria, em nome do SEM, da Missão Paz, de todos nós que estamos aqui. O Vale do Jequitinhonha, situado no norte de Minas Gerais, tem já aí um volume considerável de trabalhos desenvolvidos nas universidades por pesquisadoras, pesquisadores das mais diversas áreas, né, nas humanas, nas exatas, também nas biológicas, sobre a organização social no Vale, sobre também os ecossistemas no Vale do Jequitinhonha e, fundamentalmente, os modos de vida no Vale do Jequitinhonha. Muitos desses trabalhos, inclusive, apontam o Vale do Jequitinhonha como sendo uma região de extrema pobreza, uma região historicamente expulsora de migrantes, né, e uma região de baixo desenvolvimento. Para quem é do Vale do Jequitinhonha, ou quem faz pesquisas também no Vale do Jequitinhonha, e atenta para essas questões relacionadas ao histórico de pobrezas e de violação de direitos, de exploração e usurpação, inclusive, de terras camponesas no Vale do Jequitinhonha, também notam, aí alguns trabalhos notam, o potencial que há no Vale do Jequitinhonha, tanto artístico, cultural, mas também de mobilização, de organização de movimentos populares, sejam eles ligados às mais diversas igrejas, a sindicatos, a associações, a instituições, que estão ali procurando desenvolver alternativas, seja de desenvolvimento sustentável, manejo sustentável de recursos naturais, ou alternativas de formas de organização política para poder promover um manejo sustentável no Jequitinhonha e qualidade de vida para as pessoas que estão lá. Essa é também uma das realidades do Vale do Jequitinhonha, e que, infelizmente, pouco aparece nos trabalhos acadêmicos ou pouco aparece na mídia, né? O que aparece mais é esta imagem do Vale do Jequitinhonha como um lugar de extrema pobreza e de miséria, o que, por um lado, não deixa de ser verdade, mas, por outro lado, já se coloca ali uma pecha de que é um lugar de pessoas atrasadas e que, portanto, pessoas que não teriam protagonismo, não teriam condições de fazer elas mesmas a sua história. Na verdade, então, como eu disse, alguns estudos mostram que há sim esse potencial, e para quem está atuando lá diretamente, seja nos movimentos populares, nas igrejas, ou fazendo pesquisa, também percebe isso. Eu acho que o Márlio, hoje, vai trazer também um pouco dessa dimensão, né, do Vale do Jequitinhonha, que é essa capacidade de organização, mobilização dos movimentos populares que estão lá e a alternativa. Os problemas que são gerados pelos modelos de desenvolvimento baseados nos monocultivos ou no extrativismo mineral, eles são históricos no Vale do Jequitinhonha, né? Se quiser, eles remontam, inclusive, ao famoso ciclo do ouro em Minas Gerais. Então, já diversas pesquisas vêm mostrando isso, e as que mostraram isso de maneira mais profunda, e que vocês podem depois consultar, tem um trabalho belíssimo da professora Margarida Maria Moura, Os Deserdados da Terra, e tem um trabalho também clássico da professora Maria Aparecida de Moraes Silva, que é Errantes do Fim do Século, né? Eu estou citando esses dois trabalhos, há outros, mas esses dois trabalhos que vão mais na raiz dos problemas, mostrando a historicidade deles e a atualidade deles, tanto no processo, no modelo de desenvolvimento no Vale do Jequitinhonha, mas também os processos migratórios forçados decorrentes desse modelo de desenvolvimento que é histórico. Então, nós não estamos falando, o Márlio não vai falar de um problema recente, novo, ele é velho, mas os desafios e as alternativas são relativamente novas em relação a eles. Não significa que no passado não ocorreram, né, movimentos de resistência e alternativas. Também ocorreram,
mas eles foram multiplicando de lá para cá e têm roupagens novas. Então, eu passo, então, diretamente para o Márlio, fazer aí a saudação inicial dele. Agradeço a você por ter aceito o nosso convite e fique à vontade para fazer a sua exposição. Vocês que nos acompanham aqui e pelas redes sociais, podem, depois, quando a gente abrir para comentários e perguntas, ficar à vontade para fazer as perguntas e comentários a ele. Márlio, seja bem-vindo. Obrigado, Carlinhos. Boa tarde para todos que estão em linha, na rádio. Agradecer ao pessoal da Missão Paz, ao qual me acolheu também hoje de manhã aqui, ao GEPOM e à Missão 100, né? Como eu disse para o Carlinhos desde o início do convite, falei, nossa, Carlinhos, é um assunto tão importante para a gente que é do Jequitinhonha, importante também na ciência, e tão abrangente, e de uma responsabilidade gigante para eu estar tentando abordar, porque, além da amplitude do tema, né, que reúne tanto a monocultura como a recente mineração no Vale do Jequitinhonha, de uma responsabilidade muito grande falar. Antes de me apresentar, eu sou natural, como o Carlinhos falou, de Minas Novas, né, médio Jequitinhonha, alto Jequitinhonha e médio. Minha pesquisa, eu tinha trago imagens, como o Carlinhos disse, teve algumas intercorrências que a gente não vai poder mostrar, mas eu posso passar para quem quiser ver depois. Da geografia do vale, eu tenho falado, né, que o vale é como Minas. Minas são muitas, os vales são muitos também. O Vale do Jequitinhonha são 52 municípios, com uma diversidade muito grande, dentro dessa homogeneidade que é vendida no vale como o Vale da Miséria, que é um estigma que é inventado na década de 70, durante a ditadura militar, para a implantação da monocultura de eucalipto na região. Então, como disse, sou de Minas Novas, eu fiz um percurso para Belo Horizonte, onde eu fiz uma graduação. A minha graduação foi em fisioterapia. Nesse momento, eu tinha interesse de estudar as questões de saúde relacionadas aos migrantes da minha região. E daí eu resolvi fazer um estudo sobre as questões de trabalho e fiz um mestrado na França para estudar exatamente as questões relacionadas ao trabalho e à saúde. E foi quando eu, de fato, conheci a sociologia e por ela me apaixonei e mudei o foco da questão da saúde para estudar as questões relacionadas à migração como um todo. Bom, esse momento era exatamente o momento que estavam se discutindo na região a questão da mecanização da colheita da cana. Foi a primeira questão da minha pesquisa foi as pessoas, sobretudo os trabalhadores, movimentos sociais, questionar o que seria dos trabalhadores que estavam habituados a migrarem há décadas já para a região de São Paulo e para outras do Brasil para cortar cana. E como, de fato, a partir desse problema, eu fui direcionando minha pesquisa a partir de que a mecanização aconteceu mesmo. Então, vou tentar fazer um breve resumo aí da minha pesquisa, com a problemática, com as hipóteses, rapidinho, para a gente poder avançar mais sobre o vale e, ao final, tentar falar um pouco da mineração, que é algo aí que está recente e que eu estou fazendo um projeto de pós-doutorado que estou explorando ainda. Então, para falar da pesquisa, né, o título da minha pesquisa foi da vulnerabilidade à dominação, modernização, mudança climática, migração, precarização do trabalho e desagregação familiar da população rural do Vale do Jequitinhonha. Como eu falei, está relacionado à minha vivência no Vale, né? Eu, desde de criança, né, e como qualquer rapaz do Vale, da região onde tem imigrantes, a gente se habituou a ver homens saírem e voltarem com suas bolsas, saírem no início do ano e voltarem no início do ano enquanto migrantes e trabalhadores. Dessa minha imagem, eu parti fiz esse projeto e comecei a viajar pelo Vale para fazer as minhas primeiras intervenções nas comunidades rurais, onde eu comecei a ouvir os trabalhadores, as mulheres dos trabalhadores rurais, as famosas viúvas de marido vivos, né? E sobre a realidade do trabalho deles, que estava acontecendo à medida que a mecanização estava avançando. Então, uma das coisas que eu percebi nessa construção problemática, o que eu liguei foi o fato de a mecanização estar acontecendo, mas, ao mesmo tempo, que surgiu bem claro na região, e quem conhece o Vale sabe, é a questão climática. O Vale está ali no semiárido de Minas Gerais,
e está cada vez mais acometido pela escassez hídrica, né? Se você viaja pelo vale, você encontra rios secos e uma expansão da monocultura de eucalipto. Para vocês terem uma ideia, só uma empresa, a Aperam, tem em torno de 150 mil hectares de eucalipto nas Chapadas, lá, na famosa intercorrência, que era onde as Chapadas era a região onde as pessoas soltavam seus gados, iam colher frutos, piquis, e isso foi cada vez mais diminuindo. E eles ficam hoje entre grotas e ainda tem algumas comunidades. Bom, o que eu percebi durante a pesquisa, que eles falavam, bom, a gente precisa migrar pelo trabalho, mas aqui a água está cada vez mais difícil. E uma das coisas que falaram é o tempo das águas, né? O tempo das águas para eles é o quê? O tempo das chuvas. Aí começaram a dizer que antes havia um tempo que chovia, que eles sabiam quando plantar, era geralmente final do ano, mas que agora plantava, e isso está lá ainda bem presente, e que plantava o feijão, o milho, e não chovia, e perdia a plantação, e isso estava cada vez mais presente na realidade deles, que estava também sendo como outro condicionante na migração. Ou seja, quando chovia, de repente, eles poderiam ficar mais tempo lá, ou, se tivesse uma chamada para trabalho, né, e a necessidade de sair emergente, eles saíam. Então, eu uni a questão da mecanização com a mudança climática, vista aos olhos desses trabalhadores rurais, dessas comunidades rurais. Exatamente, o interesse científico que eu tentei foi trazer essa união dessas duas questões na minha tese. Para isso, o que eu fiz? Eu rodei em torno de 25 comunidades rurais, entre Minas Novas, Chapada do Norte e Berilo, onde eu fiz entrevistas com cerca de 35 a 45 famílias e vivenciei um pouco. E fiz também um método qualitativo, que eu colhi histórico de chuvas de Araçuaí, porque é a única cidade que tinha todo o histórico de chuvas da estação pluviométrica da década de 70 até início de 2010, com alteração das chuvas. E esses dados quantitativos ficaram bem claros que, no final da década de 90, e, sobretudo, agora nesse século, as chuvas, de fato, alteraram muito esse ciclo das chuvas. E, a partir disso, eu desenvolvi o conceito que eu coloco na minha tese e tento trazer de migração adaptativa. O que seria essa migração adaptativa? Seria esse viver dos migrantes trabalhadores entre, às vezes, a demanda que, a partir da diminuição, repito, da demanda dos trabalhadores que ficaram sem emprego na colheita manual de corte, da demanda para a construção civil, para a colheita de laranja, para a colheita de café, alguns para vender tanga nas praias, muitos viajam para praias, e para regiões mais diversas. Ainda assim, existe alguns que migram para a colheita de cana, cada vez menos. Em Minas Novas, tem uma empresa que, a última vez que eu conferi, estava em torno de 100 e poucos homens, e que reúne a região, e alguns para a Bahia. Mas, sobretudo, houve uma espécie de pulverização desses migrantes. Então, é muito comum que os gatos que ainda estão presentes, de outra forma, são gatos que hoje são tidos como empreiteiros, né? Pega uma turma de migrantes e leva para a construção civil lá no Paraná, pega um grupo. Outro pega um grupo para laranja. Eles não se dizem gatos, alguns se dizem empreiteiros, mas isso, de certa forma, precarizou ainda mais as condições de emprego. Há uma hierarquia também nisso, na verdade. Os trabalhadores que são os melhores trabalhadores, reconhecidos. O que é melhor trabalhador? É aquele que não dá problema, que não briga, que não bebe na região de destino, né? Ele é tido que tem um histórico na carteira de trabalho sem problemas. Ele é tanto escolhido pelo gato ou empreiteiro, né? E como também ele também poderia, entre aspas, escolher a empresa que ele poderia migrar. Há uma hierarquia. E os
menos experientes, os mais fracos, há também essa questão, lógico, física, os mais fortes, os trabalhos mais fortes, mas é uma hierarquia bem nisso. Isso quer dizer que também é uma hierarquia em relação às condições de trabalho. Então, ao final, além dessa questão da diversidade de destinos, de atividades de trabalho, há também uma evidenciação das condições de trabalho, né, e emprego, sobretudo, desses trabalhadores. Há uns trabalhos, sim, que são bons, né, nesse grupo de trabalhador manual rural, mas há uma exposição maior na precarização desses trabalhadores. Eu até digo que essa uberização vivenciada hoje, esses trabalhadores, porque muitos, às vezes, são recrutados sem saberem direito, sem nada, se eles já vivenciam isso há décadas, esses trabalhadores rurais da região. Então, minha tese inicia isso. Bom, o Vale, como o Carlinhos falou, é essa questão do eucalipto, que hoje eu estou tentando unir a expansão do eucalipto, né, na região, porque hoje, além das grandes empresas, até os próprios empresários locais estão cada vez mais plantando o eucalipto, e essa diminuição, né, de comunidade, a resistência das comunidades rurais lá, e unir essa questão da monocultura à mineração, que é recente, que a gente vai falar mais para frente. Então, essa migração adaptativa que eu falei, tá bom? De fato, é uma migração como um fato social total, né? O estilo de Mauss, que a gente comentou, né, Carlinhos, que tem, sim, a necessidade econômica, tem as questões sociais, as questões morais do trabalho. Eu migro, né, para dar alimento para a minha família, eu migro para dizer que eu trabalho, mas eu migro também, sobretudo, para dizer que eu hoje, com a questão ambiental cada vez mais presente como condicionante. Então, eu estudo, e é isso, eu falo na tese, como um fato social total, ao estilo de Mauss. Carlinhos falou, Mário, não esquece de citar isso, porque é o que tem acontecido. Então, não é só o homem, claro, econômicos, né? É todo esse conjunto de situações que pressionam esses trabalhadores a migrar. Então, como o Carlinhos citou aí a Maria Aparecida de Moraes, né, que é uma referência, e ela fala do errante. Isso, no final da década de 80, esses errantes continuam. Eles continuam a errar e para as regiões cada vez mais impensadas que a gente não tem. Se havia um acompanhamento durante os grandes grupos, para as grandes usinas, iam 300, 400 para uma usina ou para outra, e havia uma certa... Hoje não há nenhum. E eles continuam a errar para regiões mais distantes e sem algum controle. Bom, eu queria tocar também o que Carlinhos falou sobre essa questão do Vale da Miséria, né? A gente foi criado esse estigma, né? Porque na década de 70, como eu disse, da implantação do eucalipto, que eles justificaram para desenvolver o vale, para modernizar o Vale do Jequitinhonha. Esse discurso miserabilista sobre o vale, que é repetido tanto pelos políticos, pela imprensa e, às vezes, também por muitos cientistas, de que o vale é na miséria. Infelizmente, a gente teve um problema com as imagens, que eu gostaria que a gente mostrar que onde tem essa questão da miséria, há lá a barragem de Irapé, que é uma gigante empresarial hoje, né, de uma empresa da CEMIG, e há também a própria Aperam, a TECAD, fazendas imensas que estão ali onde são as Nações Unidas, que são riquíssimas. Então, é uma coisa necessária de se desconstruir. O vale é um vale rico, mas, infelizmente, esse discurso de desenvolvimento e modernização está sendo usado ainda hoje, de forma repetitiva, para explorar as riquezas. O que é a riqueza do vale são as comunidades rurais, o seu povo e a forma, entre aspas, anticapitalista de eles viverem. Eles vivem ainda em comunidades, as relações pessoais, as festas, né? A cultura, o artesanato, e o que tem ainda de meio ambiente preservado, que ainda está sendo hoje, mais uma vez, alvo das grandes empresas, muitas vezes com a conivência do Estado.
Então, essa modernização trágica, ainda se referindo a Moraes, ela é eternamente trágica, né? Infelizmente, quando a gente vê isso, ela se repete ainda hoje. Então, a diminuição da biodiversidade regional é algo que está a saltar aos olhos. Basta viver o vale, conhecer o Vale de Conha, conhecer as regiões para ver essa questão, não monocultura só do eucalipto ou as empresas de mineração, mas, às vezes, uma monocultura invadida do modernismo, do capitalismo. E as secas dos rios, né, a gente que roda, na minha cidade tem um rio que já secou, onde eu nadei, eu falei isso mais cedo, na cidade vizinha de Chapada do Norte, em Rio Capivari, e que, por sinal, na época da minha pesquisa de campo, eu fui numa reunião. Eu fui convidado por um amigo que ia participar da reunião, que era vereador à época, e eu fui para falar com o dono da fazenda. E ele convidou os vereadores da minha cidade para essa reunião, nessa reunião, conseguir o apoio deles para derrubar a mata ciliar da nascente do rio Capivari, onde ele já tinha uma barragem e ele queria essa autorização para fazer uma segunda barragem. Esse rio Capivari é no município de Nova, mas abastecia, né, infelizmente abastecia a cidade de Chapada do Norte, que é uma cidade, antigo quilombo, né, que 90% da população negra, e hoje não tem água na própria cidade. A água hoje é puxada do rio Araçuaí, que é o rio que hoje está salvando muitas comunidades lá. Então, para a gente que é do Vale, é muito comum, infelizmente, ver cada vez mais as águas superficiais estarem rios, córregos secos. E a gente pergunta até quando, né? Há rios que resistem, mas o avanço é enorme dessas grandes empresas, reflorestadoras e mineração. E o curioso é que, a gente pensando hoje, nas minhas pesquisas, eu identifiquei que a Perã, por exemplo, hoje, ela comprou 2 fazendas e ela conseguiu um investimento de 250 milhões de euros do Banco Mundial para a expansão do eucalipto, né, recentemente. Então, além de ela comprou, além desses 150 mil hectares, ela comprou mais cerca de 40 mil hectares, 2 fazendas já feitas, e vai expandir mais 13 mil. E a gente não sabe onde, quer dizer, hoje, com as pesquisas avançando, a gente desconfia onde vai ser isso. Eu estou até aqui avançando para depois, a Perã, quando eu voltar para lá, eles vão falar, Mas é uma expansão onde tem lugares que tem comunidades ainda, comunidades quilombolas, povos indígenas, né, o que acontece, da mesma forma que havia na década de 70, e aí havia atravessadores, que são os empresários locais que compram as terras para revender para as grandes empresas. Tanto houve na época, na década de 70, como atualmente. As pessoas hoje compram terras e tentam comprar terras para revender às mineradoras, né? A tática que foi usada à época da monocultura está sendo usada hoje também com a mineração e revendem depois para as empresas, porque elas deixam brigar na justiça e essas invasões territoriais estão ainda presentes. Então, não aconteceu só no passado, está acontecendo ainda hoje, e com a ajuda das grandes empresas. Eu, infelizmente, vou dar para passar o vídeo, mas vou passar depois, eu tenho um monte de referência, quem quiser. Tem um vídeo sobre a expansão do eucalipto, e, ao final, vou passar para o Carlinhos, para passar quem está assistindo online, mas eu vou passar dessa forma. Então, voltando a essa questão da precarização, a precarização do trabalho, como se dá isso de fato? Nessa diversidade, eu estive há 15 dias, mais ou menos, na cidade de Berilo, onde teve uma audiência pública sobre trabalhadores resgatados em situações de trabalho análogo e escravo, né? E lá, dos locais de origem é exatamente a região.
passa novamente pelos gatos, e um certo momento eu fui conversar com um trabalhador e disse para ele, mas como que aconteceu, como que é isso? Espera um pouco. Melhor, né? Aí eu perguntei para ele como que é. Ele falou, olha, eu falar a verdade para você, eu nem sabia que eu estava no trabalho escravo. Eu falei, como que você soube? Ele falou, não, é porque onde eu estava trabalhando, a gente não tinha banheiro, tinha uma fossa e um lugar para se molhar. E eles chegaram, a gente dormia nos colchões muito ruins no chão, não tinha... E aí que eu fui entender o que é trabalho escravo, porque eles estavam me pagando, mas a alimentação, então ele descreve como que ele teve, porque para ele aquilo era normal. E ele falou, agora eu entendo o que é o trabalho escravo. Então, assim, às vezes a realidade para essas pessoas, né, que não têm, às vezes, o sonhar, eu até citei novamente, repito, hoje foi um trabalhador para mim e falou, olha, eu não tenho sonho. Qual sonho? Eu não tenho estudo, eu não tenho formação, eu não tenho como sonhar. Então, essas opções de trabalho que chegam, ao mesmo tempo que as grandes empresas estão divulgando lá, não, mas a gente tem, a gente está criando 10 mil empregos diretos, mais 10 mil indiretos. Isso é de onde e como? E ocorreu agora em Araçuaí, isso a semana passada, um gato foi reunir os trabalhadores da região para ir uma colheita de café. Ninguém sabia como. Chega lá, em Araçuaí, todos os trabalhadores da cidade circunvizinhas se deslocam, e chega lá, o gato desaparece, a empresa não contrata, os caras ficam desamparados lá na rua, vem um grupo de trabalhadores, e aí vai procurar saber como, quem recrutou, ninguém sabe. Então, a prefeitura de Araçuaí, até onde eu sei, tiveram que procurar uma forma de voltar com esses trabalhadores para as regiões. E isso na cidade que hoje está desenvolvendo, né, porque o discurso hoje dessa mineração é o desenvolvimento. Então, aí o que eu quero entrar aí com, mesmo calmamente, porque eu fui em Araçuaí o ano passado, acompanhar, aí fiquei lá uns 15 dias, e depois voltei algumas vezes, acompanhar a relação do lítio, o discurso do lítio na cidade de Araçuaí. Como está acontecendo, como está sendo visto, e a cidade e as pessoas estão divididas. E divididas como estratégia, né, pensada das grandes empresas para dividir a população. Para dividir a população, especialmente por uma área de preservação permanente lá, que foi falado ontem na audiência pública, que é a Chapada do Lagoão. Eu estive nessa Chapada do Lagoão, infelizmente vou poder mostrar a imagem para quem não conhece, é um lugar maravilhoso, de uma riqueza, e que eles conhecem lá como a caixa d'água, né? É a caixa d'água, e eu diria que é a caixa de lítio-ouro, né? O lítio verde, né? Porque eles têm, a grande empresa fala que é lítio verde. A cor do lítio verde eu não conhecia. Mas essa área hoje é a área foco das grandes empresas. Então, para isso, a grande empresa lá, uma das empresas, ela inventou um programa lá que se chama Dona de Mim. O que é? Conhece o programa Dona de Mim? Não, o que é o programa Dona de Mim? É um empréstimo no valor de R$2.000 para as mulheres da cidade de Araçuaí, empreenderem. A palavra empreendedor hoje está tão na moda, né, para essas pessoas que... Então, essas mulheres pegam empréstimo, acho que a taxa de 0,1% para pagarem, e a empresa divulga e faz propaganda desse trabalho social deles. Ora, essa mesma empresa pegou do BNDES R$500 milhões para a expansão da sua atividade lá. Então, o que acontece? Ela virou um banco, ela pega o dinheiro do BNDES e vai lá e compra as mentes das pessoas, então tem empreendedores, a região tem que ir empreendendo, e, de fato, ela consegue o objetivo, né, que é propagandear a sua benevolência perante a população local. Então, essa é uma das formas de se ver a forma de dividir a população. E quando a gente vê
audiência que aconteceu ontem em Araçuaí, a gente pôde assistir um pouco, há dentro dessa área de preservação permanente da Chapada do Lugão, pessoas hoje que falaram, quando fizeram a APA, eu não sabia, eu não queria minha terra nisso, eu quero minha terra fora dela, pelo valor que está embaixo. Não, às vezes, o que está em interesse, como já foi construído isso. E isso sem dizer o abuso de poder de outras tantas mineradoras que estão chegando e pesquisadores, porque se diz lá hoje nas comunidades, em toda a região, porque o governo de Minas lançou em Nova York, na Nasdaq, o Vale do Lítio. Agora não é o Vale da Miséria, é o Vale do Lítio. E trouxe essa mesma pecha de desenvolvimento, de modernismo, porque a gente está num momento de transição energética. Transição para a gente lá no Vale, qual transição? A gente está vivendo uma crise energética há séculos. Então, a palavra transição também, que é um eufemismo, para a realidade dura que as pessoas vivem lá, da água e da energia. Então, esses discursos, essa é uma das coisas que eu quero tentar desconstruir nesse projeto de pós-doutorado, sobre o desenvolvimentismo, sobre a questão da transição energética, e estou desenhando esse trabalho, ainda está bem inicial, mas a gente já começa a ver, provavelmente pelo abuso. Por exemplo, eles chegam hoje, entram nas terras das pessoas, nessas terras das comunidades, vão fazer pesquisa, perfuram lá, para ver o que tem no solo. Quando vê a comunidade, moço, teve um rapaz, entrou uma caminhonete, e a gente não sabe de quem é, como é, entrou, saiu, e as pessoas nem se dão conta do que está acontecendo. Na verdade, já está tudo mapeado, já está tudo vencido, em desrespeito enorme. As comunidades que resistem estão cada vez mais encurraladas, seja pelo avanço da mineração do lítio, ou, voltando lá atrás, do eucalipto, porque se viver cercado de uma selva de eucalipto, onde os recursos hídricos estão cada vez mais escassos, ou o outro lado do avanço da mineração, do assédio mesmo, porque se você não vender, seu vizinho está vendendo. E quando eu estive lá o ano passado, eu participei de um infelizmente, novamente, não tem a imagem de uma manifestação em frente à Sigma, que é a maior empresa extratora de lítio lá atualmente, apesar que tem inúmeras e vão vir muito mais, onde a comunidade rural, com faixas, defendendo a terra, e eles estrategicamente posicionaram os funcionários da empresa com outras faixas. A gente é a maior empregadora da região, a gente está trazendo tanto de investimento para a região. Então, esse enfrentamento, porque são pessoas, muitos trabalhadores são de fora, porque exatamente exige, dependendo de um nível técnico para trabalhar maior, e os que não são, confrontam essa população rural. Bom, dessa manifestação, a gente percorreu e fomos até uma comunidade circunvizinha, onde as casas estão rachadas, onde a polícia nos acompanhou todo o tempo, mesmo depois da comunidade, com as pessoas de comunidade, com a simplicidade enorme de si. O carro da polícia nos acompanhava, a gente não entendia, porque quando tudo bem, estava ali no momento de confronto, mas a gente, comunidade, um carro com vidros escuros, com placa desconhecida, que a gente não sabia quem estava, como estava, mas de forma assim a constranger mesmo. E eu fui somente para escutar, ouvir. Então, é uma realidade do avanço do eucalipto, infelizmente, muito triste. E, da mesma forma, o lítio vem de uma forma maior ainda e mais opressiva. Bom, a gente falar assim, quais alternativas? Quais alternativas esse povo tem, sabendo que ele está sendo estrategicamente dividido. E, aliás, eu acredito que quando eu voltar para o Vale, que quem vier de lá, eu vou estar de um lado do fronte e outros de outro, porque a gente precisa falar disso. É uma forma de dividir a população, as estratégias pensadas pelas grandes empresas, com a anuência, muitas vezes, do Estado.
E não podemos escolher. E passa pela questão exatamente do financiamento desses valores que eu tentei citar aqui na região. Então, a gente fica assim, quais saídas, né? Quais saídas para a região? Quais são os desafios da região? Para esse avanço descontrolado da mineração e para a questão dessa autodeterminação dos povos, dessas comunidades, que ainda preservam, eu acho que a fronteira, assim, um certo modo de vida mesmo anticapitalista mesmo, porque tem essas relações humanitárias ainda próximas, essas relações familiares, humanas, né? E isso ainda existe no Vale, é algo que é rico, então, em desconstrução da falácia do Vale da Miséria, né, que é um argumento para poder exatamente colocar, né, no inconsciente coletivo das pessoas locais que o desenvolvimento, né, a modernização está chegando, e essas comunidades que são ali a resistência, através dos seus modos de vida, através do artesanato, das festas, né, e da agricultura familiar que ainda existe. Se vai nos mercados locais, nas feiras do sábado, se encontra um produto orgânico de boa qualidade, mas que está sob ameaça. Então, o que está em ameaça? A ameaça está esses modos de vida, né, tradicionais, porque o que se quer desse avanço do capital é exatamente ultrapassar isso, não cabe nesse mundo capitalista. E esses povos estão lá ainda resistindo. É fato que a migração ajuda, né? Eles vão, voltam, os que podem trazem, mas estão presentes, guardam laços, desestrutura algumas famílias, separa alguns membros, separam. Eu falo disso de uma família do artigo que tem que, quanto vão para diversos locais, mas retornam para ver suas famílias, retornam para ver seu povo, e muitos permanecem. Então, eu não sei meu tempo, Carnes. Então, esse povo está ali, está presente e resistindo. Então, os desafios estão postos para eles, mas é papel da ciência, né? Eu acho que a sociologia de certa forma, um esporte de combate, né? E é papel eu hoje me vendo como sociólogo, lutar para desvelar, para colocar essa realidade tão dura, vivenciada pelos povos do Vale, aí posta para todos. Então, vir aqui falar, né, eu digo que eu quero, né, ser cada vez mais estudioso do Jequitinhonha, falar sobre o Jequitinhonha. Então, eu estou no início de um percurso que já estou lá, estou vivenciando lá, e quero e vou aprofundar muito, né, nessa luta para entender as questões ambientais, sociais, econômicas que envolvem o Vale do Jequitinhonha. Eu vou parar por aqui, porque a gente começou tarde, e deixar aberto para perguntas, para comentários. Eu não sei o meu tempo aqui já, e acho que eu já passei uns 30 minutos, né, Carlinhos? Mas eu estou aqui para dialogar, para falar, porque como faltou um pouco as imagens, e eu queria mostrar tanto o vídeo, vou deixar tudo para passar depois, tá bom? Fica à vontade, quem quiser perguntar, e passa o Carlinhos. Márlio, muito grato. Acho que a sua fala bastante esclarecedora e traz vários elementos, né, várias facetas de uma questão extremamente complexa que tem ocorrido no Vale do Jequitinhonha, mas, como a gente disse no início, ocorre também em diversas outras regiões brasileiras e em diversos outros países, que é essa questão das migrações forçadas no âmbito dessas mudanças climáticas e de grandes projetos, seja na área de monocultivo e do extrativismo vegetal e mineral, como as grandes mineradoras no Vale do Jequitinhonha. Eu tenho aqui alguns comentários e questões, mas eu vou abrir para o pessoal que está aqui para comentar, e só antes deles, sinalizar aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando. Eu vou citar alguns nomes, e nos nomes dessas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, eu abraço todas as demais que não forem citadas aqui, mas que estão acompanhando a gente. Então, nosso abraço para a professora Maria Aparecida Moraes Silva,
que está nos acompanhando, ela também que conhece bem essa realidade lá do Vale do Jequitinhonha, seja como pesquisadora, seja como pessoa que se envolve, né, com essa questão e se comove com o drama humano dessas milhares de pessoas lá. Também está nos acompanhando Itamar Rodrigues, que é lá de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. A irmã Inês Facioli, que é irmã da congregação escalabriniana, e também já fez muitos trabalhos lá no Vale do Jequitinhonha, na Pastoral dos Migrantes, está nos acompanhando. A Ieda Paiva, a Yara Tucunduva, que é nossa colega aqui na Missão Paz, que é voluntária aqui na Missão Paz, mas não pôde vir hoje, está nos acompanhando. Abração, Yara. A Patrícia Rivarola, que é a nossa colega de trabalho também, no setor de RH. A Marlúcia Vieira, que também atua na Pastoral dos Migrantes e trabalha na Prefeitura Municipal de Guarulhos, dedicando aí uma parte do trabalho dela ao atendimento aos migrantes. Ao Bernardo Vaz de Macedo, que é lá de Belo Horizonte, também se preocupa com isto, e diversas outras pessoas. Então, se sintam abraçadas e sejam bem-vindas. Eu abro para vocês, então, se vocês comentarem, fazer perguntas, eu peço que quem vai comentar ou perguntar, se dirija àquele microfone e olhe, por favor, ali para a câmera, para que a gente possa fazer um enquadramento melhor de imagem. Assim, as pessoas que estão nas redes sociais, pode vir, Josi, poderão também, além de ouvir vocês, ver quem está falando. Obrigado. Você pode ligar o microfone, por favor? Pronto. Ok, todos me ouvem, né? Boa tarde. Eu gostei muito dessa abordagem, um tema que eu nunca havia participado aqui na Missão Paz, nem em outro espaço, e de extrema relevância para o momento, né? Foi dito, o Carlinhos falou no começo, um tema que não tem tanta visibilidade e que possivelmente deve ser proposital, e que nos tudo que foi falado aqui nos remete também a uma visão colonial, com um discurso de desenvolvimento, de civilização, modernidade, etc. Enfim, nessa perspectiva, com ações de desproteção ambiental, impactando no social, com o trabalho desprotegido e várias expressões da questão social, em especial a desproteção à infância. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. É um tema que eu venho me debruçado, um tema que eu gosto bastante, e é algo que é atual e urgente. É isso. Obrigado, Josi. Se possível, a gente faz um bloquinho, Márlio, de perguntas. Tem mais alguém que queira? A Valéria, por favor, Valéria. Valéria. Bom, muito obrigada pela apresentação. Achei o cenário desesperador e gostaria de perguntar para você se em outras regiões do norte de Minas a realidade é semelhante, e mais para cima, não sei se é possível falar sobre isso, na fronteira com o estado da Bahia, por exemplo, ou se isso se estende para outras regiões de Minas Gerais, não só para o norte, esse contexto dessas grandes empresas chegando, destruindo o meio ambiente e também as comunidades. Muito obrigada. Obrigado, Valéria. Eu vou também tecer alguns comentários, Marlon, e perguntas, e aproveito para reforçar, enquanto eu comento e pergunto, quem nos acompanha aí pelas redes sociais pode comentar e perguntar também, e o Miguel Almada, que está transmitindo, é também o nosso secretário, ele vai anotar as perguntas e trazer aqui para mim. Já combinamos tudo direitinho. Márlio, vamos ver se eu consigo ser sintético aqui. Eu teria 4, 5 questões. É muita coisa, mas, enfim, você comenta o que você puder. A primeira diz respeito quando você fala migração adaptativa, né?
migração adaptativa. Então, uma migração, eu estou entendendo que essas pessoas estão se adaptando a alguma coisa. Teve aqui no estado de São Paulo, mas em outras regiões brasileiras produtoras de cana-de-açúcar ou de outros monocultivos, né, em grande escala, que passaram por um processo de mecanização, seja nas atividades de plantio desses monocultivos, sobretudo cana-de-açúcar, o feijão, cebola, batata, café, laranja, mecanização no plantio, mecanização na manutenção dessas lavouras e mecanização na colheita, né? E isso, então, causou a demissão de milhares de trabalhadores e trabalhadoras. A gente sabe, pelas pesquisas e também por experiências, trabalhos de diversos movimentos populares, dentre eles a Pastoral dos Migrantes, que as condições de trabalho, como você tão bem expôs aí, eram horrorosas, extremamente desumanas nesses serviços. Mas era o que eles tinham, assim, de imediato, para poder tirar o seu sustento, né? Então, uma situação extremamente dramática. Com a mecanização do processo de plantio, manutenção e colheita, milhares perderam os seus postos de trabalho remunerado. Essa adaptação, que você chama de migração adaptativa, é uma reação a este desemprego em massa causado pela mecanização nessas regiões de monocultivos, mas isso também tem a ver com essas mudanças climáticas que atingem, né, o mundo todo, e no caso do Vale do Jequitinhonha, a seca de rios e nascentes de águas, que você também colocou aí que isso estaria relacionado com o monocultivo de eucaliptos no Jequitinhonha, né? Então, é uma adaptação a isso. É também uma adaptação no sentido de aí não mais de buscar novas possibilidades de trabalhos remunerados, numa reação a essas transformações tecnológicas e ambientais, climáticas, mas assim no sentido também de uma reorganização desses movimentos de lutas por alternativas locais deles lá. A migração, quando você fala migração adaptativa, se refere a isto que eu estou colocando aqui ou a outras coisas? Gostaria que você comentasse um pouco. Isso é uma. A outra era o seguinte: se você pode falar dos indígenas, há diversos povos indígenas no Vale do Jequitinhonha, e eles, não é que uma maioria deles tenha trabalhado, né, no corte de cana-de-açúcar, na colheita de café, mas há indígenas que trabalham também, ou trabalharam nessas lavouras, então, de alguma maneira, foram atingidos. Queria saber se você tem alguma informação, ou se o seu próprio trabalho passou por aí, se não passou, se há alguma informação de como é que essas questões têm atingido esses povos indígenas no Vale do Jequitinhonha e como é que eles têm reagido a isso. Se você pode nos falar sobre isso, né? Que a gente sabe que dentre esse universo de pessoas que migram, muitas vezes forçado por essas questões todas, os indígenas estão entre os grupos sociais que são mais duramente atingidos, porque também não tem tanta visibilidade pela sua própria condição étnica e pela própria história, né, que os envolve no processo de extermínio mesmo de povos indígenas no Brasil. Uma terceira questão é sobre essa questão mesmo da mineração, né, no Vale do Jequitinhonha. Você comentou, e eu também comentei muito rapidamente no início, da audiência pública que teve ontem no Vale do Jequitinhonha, no município de Araçuaí, uma audiência pública chamada pela Câmara de Vereadores de Araçuaí e por movimentos populares de lá, mas basicamente pela Câmara de Vereadores. Por que eles chamaram esta audiência, né? Então, o executivo, então o prefeito municipal de Araçuaí, lançou um projeto de lei, se eu não me engano, 0225, é o número desse projeto de lei, que prevê, então, a redução de uma APA, que é uma área de proteção ambiental, e a redução desta APA, desta área de proteção ambiental, ela está diretamente vinculada à expansão da atividade extrativista mineral de grandes empresas mineradoras canadenses, norte-americanas, chinesas e também brasileiras, como a CBL, a Companhia Brasileira de Lítio,
que atuam na região para expandir a extração do lítio, que a gente sabe que é um mineral bastante demandado hoje para a produção de carros elétricos, e de celulares e tal. Sabemos também que o Elon Musk é um dos principais acionistas dessas empresas mineradoras lá no Jequitinhonha. Então, que a redução dessa área de proteção ambiental está ligada a essa extração de lítio no Vale do Jequitinhonha. E que há grupos sociais interessados na redução da APA, porque veem nisso uma oportunidade de conseguir dinheiro, já que as suas pequenas propriedades não rendiam para eles tanto como pode render com o lítio, e também grandes proprietários interessados nisso, porque eles querem aumentar suas taxas de lucro. E também setores políticos interessados aí. Por exemplo, nas últimas eleições a prefeito no Brasil, Araçuaí teve, um dos candidatos foi financiado por Elon Musk. Teve uma matéria na Folha de São Paulo que o Elon Musk financiou a campanha de um candidato a prefeito em Araçuaí, que foi reeleito. Financiou também campanhas a prefeitos no interior de São Paulo. Então, além, né, dos interesses econômicos, tanto dos pequenos proprietários que se sentiam marginalizados ou não tinham como conseguir um dinheiro e, ao juízo deles, não conseguiam uma condição de vida digna naquela região por conta da APA, se é que a área de proteção ambiental os impediam, né, de trabalhar, talvez explicar isso, mas também dos grandes proprietários, principalmente eles interessados no monocultivo de eucaliptos ou criação pecuária em larga escala e agora, evidentemente, mais recentemente interessados na extração do lítio nas suas terras, né, para exportação. Então, desses grupos sociais, das grandes empresas que eu já citei, mas também de grupos políticos que são financiados por esses grandes empresários, nacionais e internacionais. Então, é nesse contexto que é chamada a audiência pública. Lá tinha esses grupos na audiência que são favoráveis à redução da APA e à expansão, né, da atividade mineradora, e diversos outros grupos ligados a movimentos populares, contrários a isso, porque entendem que a redução da APA vai agravar a situação que você tão bem descreveu aí, que é da escassez de recursos hídricos. Esta área de proteção ambiental, ela é um manancial de nascentes que irrigam não apenas as propriedades rurais do município de Araçuaí, mas de outros municípios do Vale do Jequitinhonha. Então, elas fazem essa leitura, e não só uma leitura teórica, mas uma leitura de vivência na prática, junto com as comunidades atingidas, sejam elas indígenas ou comunidades camponesas de maneira geral. Então, há diversos interesses, né, nesse debate sobre a mineração, e é nesse contexto que ocorre a audiência pública. E eu vi um bom pedaço da audiência pública lá, foi, inclusive, assim, teve momentos de muita violência durante a audiência pública, né? Eu vi um caso de um promotor de justiça que ele queria, apresentou um requerimento ao vivo para tirar o nível de audiência e colocar como reunião, porque ele entendeu que aquilo foi chamado às pressas, sem que houvesse uma devida comunicação a esses grupos sociais, principalmente os atingidos, né, por esse processo todo, e que aquilo impactaria de maneira extremamente negativa a vida dessas pessoas. E ele quase foi linchado na audiência pública. Isso eu estou falando de um promotor público. Você imagina as populações que estão lá na ponta e que serão atingidas. E tinha também técnicos, inclusive um deles se apresentou como uma pessoa vinculada à Universidade de São Paulo, e ele começou dizendo o seguinte: é preciso acabar com essas paixões ideológicas de que vai faltar água. Não vai faltar água. Então, assim, é nesse contexto que acontece a audiência pública, quer dizer, a temperatura está muito elevada, está muito quente, e a gente sabe que esses interesses todos que eu descrevi aqui, historicamente, eles tendem, né, a estourar, favorecendo esse lado que está mais guarnecido, economicamente, politicamente. Eu queria saber, então, aí, nessa pergunta um pouco mais longa, quais são aí os movimentos
ou as mobilizações, a capacidade de organização e de fazer frente a isso lá no Vale do Jequitinhonha. A gente sabe que também tem em outras regiões, mas no Vale do Jequitinhonha, a gente sabe que tem a Cáritas, tem o MAB, a própria Diocese de Araçuaí, o bispo lá, o Dom Geraldo, se manifestou durante a audiência pública lá, inclusive muito firme, dizendo o contrário. Eles fizeram lá um abraço simbólico numa das nascentes da APA, que é a chamada Chapada do Lagoão, que você citou aí, no sentido de proteger aquilo lá. Então, assim, queria saber como é que está aí. Se a temperatura é essa que eu estou descrevendo, que eu vi ontem na audiência, e que a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, queria entender um pouco mais aí dos movimentos. Qual é a capacidade efetiva que se tem de tentar ampliar esse debate, né? Já que o projeto de lei 0225 foi apresentado em caráter de urgência urgentíssima pelo prefeito, né? Por fim, ainda agora na questão das resistências, se você pode falar um pouco dessas ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito da produção, mas a produção em 2 níveis, tanto aquela produção no sentido de formação, de falar com os jovens, né, de falar com as lideranças que estão lá há mais tempo, mas com quem está começando agora, nos movimentos populares, como é que eles estão vivenciando este processo lá no Vale do Jequitinhonha? Você esteve no município de Berilo, no município de Chapada do Norte, município de Araçuaí, então você viu, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que você viu lá. Então, isso é uma forma de produção, né, de formação, de lideranças e tudo, mas também no âmbito das alternativas, essa produção que viabiliza a reprodução da vida material mesmo, né, das lavouras, ou de outros empreendimentos produtivos, alternativos, que possam gerar renda e possibilitar melhor qualidade de vida. Eu sei que eu fui muito longo aqui, mas assim, você fique à vontade para comentar o que você quiser, e vocês também, não sei se eu amolei o ouvido de vocês aí, me desculpa, né? Deixa eu me organizar aqui. Primeiro, a responder a colega que falou sobre a questão da infância, eu me deparei muito na pesquisa de campo com as mães, né? Essas que foram taxadas de maridos vivos. E é verdade que hoje a criança, na época que o Bolsa Família, né, para você receber, né, você tem que manter a criança na escola. Então, isso, de certa forma, mantém ali aquela criança na família, com a mulher, quem migra o marido, quando migra o marido, quando migra os dois, porque às vezes pode acontecer de migrar os dois, e deixar uma criança com um avô, com um tio, com uma pessoa que não migrou, para continuar a receber o benefício, porque a criança está frequentando a escola. Então, essa é uma forma. Mas, quando eles chegam à idade da adolescência, já tem esse condicionamento de migrar, né? Já tem aquela vontade de ter uma coisa bem recorrente, de ter sua moto, de ter seus bens materiais. Então, esse garoto da zona rural tem já esse ímpeto, quer ter as suas coisas, quer ser seu dinheiro, sabe? Eles já estão virando rapazes, inclusive... eu encontrei alguns que vão, e é corrente isso, vão para a colheita do café de 3 meses. E param a escola e vão, colhem café de 3 meses e voltam, né? E trabalham sem... Bom, eu frequentei uma escola na zona rural de Chapada do Norte o ano passado, e isso é algo bem acostumado, né, dos adolescentes. Já a criança, de fato, com essa Bolsa Família, nesse sentido da educação, está... Agora, é claro, né, sempre tem coisas sujeitas à violência, né, doméstica, essas coisas assim, que, infelizmente, não foi algo que eu acompanhei presente, porque eu estava muito focado nas questões dos migrantes. Né, mas é algo que, se você for abordar a região, você tem muita coisa a ser estudada por aí. Quando a Valéria perguntou de outras regiões, né, inclusive ali norte de Minas e próximo à Bahia. Eu, de fato, Valéria, como eu iniciei a fala, os vales são muitos, né? O Vale de Jequitinhonha, repito, são 52 municípios. Então, ali, dimensão territorial, né, e se divide nesses 3 micro-regiões,
eu não abordei tanto. Se você pensar o Baixo de Itunha, que é exatamente próximo à Bahia, que é para cima do Carlinhos, ali um pouco Medina e tudo, não foi foco da minha pesquisa. A realidade ali pode ser próximo ou não. Eu não acompanhei. Carlinhos, no trabalho dele, fala dos migrantes para o exterior e tudo, mas a realidade lá, eu não posso falar assim com professor, mesmo porque ali no Baixo já tem muita questão do gado, né? A questão do gado, a Margarida Moura fala da questão do gado. Então, uma realidade um pouco, pode ser semelhante em questão migratória e tudo, mas os determinismos, os condicionamentos da migração lá local, não algo assim que eu gostaria também de avançar, e quando puder, de avançar. Mas nessa questão regional, por isso que eu falei, olha, os vales são, de fato, muitos, e eu estou ali focado dessas duas coisas ali, entre a monocultura do eucalipto e a expansão do lítio. Então, infelizmente, é uma região que eu ainda pretendo, se possível, no futuro, visitar, conhecer mais a realidade. Nós vamos mostrar um vídeo que ele trouxe. Tá bom, obrigado. Você ganhou um cafezinho, tá vendo? Foi falou, tá? A gente vai deixar para o fim, né, Carlos? Para o final. Ótimo. Bom, o Carlinhos, como sempre, é bom trabalhar com o Carlinhos, porque o Carlinhos cutuca até o fim, assim. Então, o Carlinhos falou do conceito, né, de migração adaptativa, né? E como ela surge, e é algo assim que eu tento descrever muito na tese e conceitualizar, porque o que o pessoal vai fazer depois de que mecanizou? Essa é a pergunta. Mecanizou o corte, éramos milhares que migrávamos para recolher a cana, a gente vai fazer o quê? Né? Eles teriam que se adaptar. Esse foi o princípio, de se adaptar a esse desemprego gerado pela mecanização da colheita da cana. Isso aí, pelos anos 2010, né, que chegou mais forte no Vale, e a partir daí foi esse processo acelerado dessa modernização da agro. Então, essa força aí, eu falei, bom, eles vão se adaptar. Só que quando a pesquisa do campo, quando eu fazia pesquisa de campo e eu visitar essas comunidades rurais, o que eu mais ouvia era a questão das águas. A gente não está conseguindo produzir como antes, né? Eu vi inúmeras plantações de milho seco, né? De plantações que não iam para frente, e ainda hoje é recorrente. A gente sabe que as pessoas têm dificuldade de saber um pouco quanto à chuva. Então, falei, bom, tá bom, eles vão ter que continuar a migrar, porque já tem esse hábito, né, hábito econômico, essa questão cultural da migração local, de trazer esse recurso. Então, vou procurar outras atividades. Mas eles tiveram que fazer isso conciliar da chuva, porque são empregos, né, em princípio, é uma obra de 6 meses, ou é uma colheita de café de 3, ou de laranja, ou a praia, que é no verão, que eles vão para a praia, tem muitos que vão para a praia, inclusive eu estive em Chapada do Norte conversando com um deles agora, 2 meses atrás, então é o verão. Quando que eles podem fazer isso e voltando para as suas terras, que coincide ou não com as chuvas? E a partir daí conseguiu, choveu, molhou, conseguiu produzir, vai colher, ele pode ficar mais. Então, ele se adapta com essa questão da chuva. Choveu, permaneceu, pode colher, ele vai colher aquela plantação ali e vai, posteriormente a essa questão do clima, das chuvas, acabou, ele vai ter que pegar outra renda, o que ele colheu ali. Então, ele vai já acionar a rede dele de trabalhos, inclusive, quando eu falo do gato, gente, porque o gato é a questão, às vezes, o empreendedor hoje, tem muitos que são da comunidade, né? E não é nem em termos de exploração, às vezes o cara reúne ali, o cara é de confiança de um proprietário de uma fazenda de café. Ele reúne 12, 20 trabalhadores para levar, para trabalhar nessa fazenda, e esse cara tem ali seu grupo. E esse trabalhador aí que está sem emprego, que já trabalhou na roça dele, que colheu, está associado a esse gato, ou esse empreiteiro para a construção civil, e vai durante esse tempo.
Se ele puder voltar e conseguir trabalhar na roça dele, fazer alguma coisa, ele vai ficar o tempo que ele conseguir trabalhar lá. Acabou o dinheiro, tem que ir embora. Né? Tem que ir embora, e aí está essa coisa da precarização das condições de trabalho, a depender para onde ele vai. Né? E que não é acompanhado. Se antes havia um acompanhamento desse grande número de trabalhadores, hoje não há, né, esse acompanhamento. A gente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ao qual eu frequento, eles fazem um acompanhamento no local, das questões da roça local, dos trabalhos de produção local. Eles dão assessoria, a própria Rosa, ao qual, se ela estiver assistindo, um abraço, que é uma presidente do sindicato, mas não enquanto direito trabalhista, como eles vão, as empresas que vêm buscar, o que for. Então, é um pouco esse adaptar entre a oferta de trabalho e entre o tempo das chuvas na região. Bom, o Carlinhos perguntou a questão do indígena. Então, tem aí uma pista dessa pesquisa que eu estou moldando aí, que é exatamente o avanço que a APA, existe, não é a APA do Chapada do Lagoão, que a gente vai falar depois, é a APA da nascente do Capivari, que é uma APA que foi reconhecido, foi pela gestão em 2003 pela Prefeitura de Minas Novas, tem 30 mil hectares. Até onde eu sei, ela já foi, em grande parte, invadida já pela monocultura de eucalipto. E nessa APA existem 4 comunidades tradicionais, uma delas indígena. Eu ainda não fui, porque é a próxima etapa, eu conheço 2 dessas comunidades, e a pesquisa avançando eu quero muito acompanhar, que é a Aranãs, que está lá e também sitiada nessa área de expansão do eucalipto. Paralelo a isso, Carlinhos, o que tem em Araçuaí, né, a tribo indígena, que agora me fala, se lembra o nome da tribo lá de Araçuaí? Exatamente, que me fugiu. A cinta vermelha que eu conheci. Exatamente, que estão lá numa luta para reconhecimento do território deles. Eu conheci a Gera, e conversei com ela, e conversei com outra liderança indígena lá, e fiquei de fazer uma visita, e espero conseguir aí essa bolsa de pós-doc para visitar. Tanto a questão da APA de Minas Novas, mas o certo é que essas comunidades tradicionais são pedras no sapato para essas grandes empresas, grandes empreendimentos. Quer que eles saibam ou não, eles são. E aí há hoje um flagrante desrespeito à Convenção 169, né, da Organização Interna do Trabalho, de escuta, né, desses povos. Isso foi desrespeitado em relação à Chapada do Lagoão, e está sendo agora sem conhecimento da expansão lá da APA do Capivari. Então, bom, a audiência, a Chapada do Lagoão. Bom, eu fui na Chapada do Lagoão e eu fiquei encantado com a roça do Seu Antônio. Seu Antônio é uma liderança, para quem conhece, histórica lá, da luta de previsão da APA. E eu pude frequentar, eu fui ver a casa dele com aquela biodiversidade de plantação ali, com os pés de banana, com os seus pés de laranja, de tudo, e uma terra dele ali de lavoura pequena, e com toda a terra preservada em torno. Ele, sabe, esse é meu lugar, eu não troco, não quero, não vendo por nada, tá? E eu acho que ele não vi ontem ele na audiência, mas está ali lutando. Seu Antônio é essa pessoa que é o exemplo claro do que é essa ligação com a biodiversidade, com a preservação local da biodiversidade. Por outro lado, como a gente está vendo, essa estratégia de se dividir a população local, e ontem colocada bem claro por esse pesquisador que falou que é da USP, que falou, né, sem paixões, sem ideologias, né, que a gente acompanhou, que a região é toda igual, né? É toda igual, que é tudo homogêneo, que tem que explorar em algum lugar. Né? E uma soberba de alguém que não é da região, que não conhece, diz, vocês têm que escolher.
aqui não vai parar, é algo que já está presente. Então, a luta que está acontecendo lá, ela tem que ser dita aqui, tem que ser reverberada por todos, porque o que está acontecendo em Araçuaí, eu acho que vai acontecer em todos os municípios que têm lítio. Então, o que a gente já sabe, que em Minas Novas tem os lugares que estão pesquisando, nas cidades que pesquisa, chegar e furar sem receber, que as empresas ainda não chegaram. Então, esse é o exemplo que vai se expandir para tudo. Só Araçuaí, a vantagem é que está à frente. Talvez tenha mais concentração de lítio, mas isso vai espalhar por tudo. Se na década de 70, para quem não sabe, eram 2 tratores gigantes que derrubavam toda a mata nativa, 2 tratores com a corrente ligando entre eles, saía derrubando tudo, hoje são explosivos. Quando a gente esteve lá, a gente pôde ver de longe aquelas explosões gigantes da Terra, jogando tudo para furar. Então, uma coisa que está claro, assim, até citando o nosso velho guru Marx, né, a história lá no Vale se repete. Né? A história se repete e agora como farsa. Né? Então, é algo que a gente, se não vivenciar, se não está lá e essa audiência está clara, e não ir para o fonte, eu falei que eu quero estar presente na próxima para escutar e tudo, mas é claro, a história agora foi tragédia na década de 70, agora é farsa. É a mesma história, o mesmo desenvolvimento, o mesmo modernismo, e dividindo paixões, dividindo corações, dividindo o povo do Vale, né, com o desenvolvimento. Chegou, a riqueza chegou, então, hoje é muito comum você ver muitos empresários né, bem-sucedidos, e a população rural da mesma forma. Carlinhos perguntou, mas eu assim, uma coisa que eu ouvi lá, assim, carro elétrico, quando é que a gente vai andar de carro elétrico lá no Vale de Jequitinhonha, com as nossas estradas, né? Se o lítio é para transição, é para... E nós, no Vale de Jequitinhonha, com as nossas estradas lá, carro elétrico, para acesso à população, quer dizer, a gente, novamente, vai pagar o pato, né, das pessoas, a gente fala, né, que o Sul paga o pato e o Norte, né, para rodar de carro nas suas boas estradas, e ainda mais sobre o povo do Vale. Então, quando eu volto àquela questão da dona de mim, que eu falei no início, foi engraçado que o povo, ele é irônico também. Né? Então, o que eu ouvi lá, eu falei assim, não, esse programa não é dona de mim, não. Né? Eu falei no início, é fora de si. Né? Eu ouvi essa orante, tipo assim, como dona de mim com 2.000 para empreender, né? Né? Porque você pega uma quitandeira, você dá ela 2.000, as mulheres já faziam quitanda, você pega, né, e está ali. Então, é algo bem pensado, estrategicamente pensado, e essas empresas estão anos-luz em frente ao povo na organização. Mas há resistência. Então, Carlinhos falou de resistência. Então, o MAB, né, tem o MAB, tem uma turma do MAB lutando lá, a própria igreja, né, o próprio bispo, o Geraldo, que está lá. Eu fui acolhido pela igreja, onde eu fiquei localizado através do Padre Júlio, que foi quem me deu muitas das comunidades que eu eu acompanhei, né, eu fui com a abertura da igreja para conversar com as pessoas, porque há uma certa desconfiança de quem vai falar, como vai falar, né? Então, assim, para te quebrar isso, a relação de confiança, há essa resistência. Agora, o poder, né, esses processos de dominação que a gente já conhece, que a sociologia estudando todo, né? O Estado está do lado de quem? Está do Estado do dominante, né? Não está do dominado. Então, os recursos... Agora, vamos ver a justiça. Né? A justiça que está aí agora, o que está para ser julgado, e como que vai ser. Mas, infelizmente, poderio muito forte, e, felizmente, o povo... O seu próprio modo de vida aqui ainda é um empecilho para eles, com tudo a riqueza que eles têm de cultura. Uma coisa clara, eu não sei se Carlinhos deve saber, Araçuaí, só para em relação ao clima, Araçuaí bateu o recorde de temperatura, né, nacional, há 2 anos atrás, foi a 44,8 graus. E há quem diga que não há mudança climática, e não há aquecimento, que não há seca. E até, né, a verdade é uma questão de combate. A gente tem que combater
né? A verdade, qual que é a verdade da região? A verdade é uma questão de luta. O que a gente tem que colocar é isso. A verdade que a gente idealiza. Eu, repito, eu vi rios secarem, eu nadei em rios secos, eu vejo desse percurso que eu faço de cerca de 60, 70 quilômetros de Minas Novas até Araçuaí, que é o raio da minha pesquisa, eu passo só por rios secos. Pontes que você passa que não cobrem nada, rios secos. Então, como não há, sabe, não há ameaça, não há nada. Então, eu acho que é uma questão primordial, é lutar pela verdade dos povos, não pela verdade empresarial que tem lá, e esse povo tem feito isso. Bom, falar com jovens, a organização de jovens, Carlinhos, assim, eu não sei, porque eu frequento muito a zona rural, os trabalhadores e tal, e a questão da juventude, acho que até a questão dessa modernidade, essa questão da internet e tudo. O que eu posso dizer, por exemplo, que eu participei, infelizmente você não pôde ir, num festival de cultura, macucultura, onde havia muitos jovens também, sabe? E há muita gente interessada. Faltam, talvez, instituições, né? Mas a gente viu ontem também o próprio Irã, do IFET de Araçuaí, defendendo, né, que é esses IFETs que estão trazendo nessa educação a questão da importância ambiental. Então, acho que a questão da educação e a educação ambiental talvez possa trazer mais esses jovens para esse debate em relação à nossa realidade socioambiental, né? Porque aquele que pode migrar para estudar, né, tem um percurso, e aquele que migra para trabalhar ou que quer prosseguir a vida enquanto campesino, enquanto produtor, são duas visões diferentes, né? O jovem da cidade e o jovem do campo, porque quer queira, quer não, os municípios da região são muito grandes, com a zona rural muito grande. Eu acho que o tempo aqui, a gente tem um vídeo, tem mais questões, queria ver aqui porque... Tá, o Miguel conseguiu resolver aqui uma questão técnica e vai dar para você mostrar um pequeno documentário, um pequeno vídeo. Ah, sim. Com o qual você queria abrir o diálogos com ele, e não foi possível abrir, mas é possível botar para encaminhamentos. Você quer mostrar o vídeo, eu levo aí e você bota. Não, pode abrir, é uma canção que diz muito, e do Repórter Brasil, eu vou passar aqui os créditos depois para todo mundo, porque eu citei aqui, tem uns créditos para as referências, mas tá aqui, está no meu computador. Você continua falando. Está aí no seu computador, acho que você localiza bem melhor, ou mais fácil do que eu. Ou pelo menos até aqui, né, com o governo das suas universidades, que estão sempre, né, no topo do ranking de pesquisa. Enquanto você localiza, só... sim. Pode falar, cara. Tá. Só para... Você fez referência ao encontro de cultura Maculelê, né? Macucultura, que foi organizado por uma comunidade quilombola lá no Vale do Jequitinhonha, no município de Minas Novas, de onde é o Marlio, envolvendo outras comunidades quilombolas, sobretudo jovens, né, para participar, apresentando uma mostra das atividades culturais, mas também uma reflexão crítica de todo este processo social pelo qual está passando o Vale do Jequitinhonha. E, concomitante a isto, também um trabalho desenvolvido no âmbito do IFET, que você mencionou, que é Instituto Federal Tecnológico, com um campus que está sendo criado lá no município de Minas Novas, também no sentido de pensar e desenvolver alternativas de formação educacional, de formação para intervenção social a partir de jovens, e também atividades produtivas, geradoras de rendas, que sirvam, né, como alternativas a essa migração forçada, e também que sirvam como alternativas a esses projetos
grandes empreendimentos que, na verdade, além de representar enorme perigo e destruição para os ecossistemas no Vale do Jequitinhonha, mas também contribuem para a concentração da renda. Então, esses projetos alternativos sendo desenvolvidos aí no âmbito de alguns departamentos do Instituto Federal Tecnológico do Norte de Minas Gerais e das comunidades quilombolas, né, como alternativas que não são únicas, mas que vêm se somar a outras no âmbito da vida cotidiana que você citou. Bom, esse vídeo aí, só para dar os créditos, é do Repórter Brasil, sabe, recente, saiu agora em abril mesmo. E para quem quiser ver algo mais sobre o lítio, não deixe de assistir uma reportagem que se chama A Beira do Abismo. A Beira do Abismo é a batalha por matérias-primas, a mineração de lítio no Brasil, do Clemens, da UFMG. É uma referência para entender a dimensão da exploração do lítio lá. E esse vídeo, dando os créditos, é da Repórter Brasil. Pode começar? Pode. 45 anos atrás, nós foi pegado de surpresa, mas o direito que nós tínhamos, nós entregou para a empresa que veio vindo devagarzinho, destruindo a natureza. Nós tinha fruta natural, nossa nascente era uma beleza. Hoje as frutas vêm do pomar e a água vem da represa. Nós não pode fazer nada, só Deus é nossa defesa. Pra onde foi nossa alegria? É só tristeza e solidão. Cadê os nossos passarinhos que alegravam a região? Cadê os nossos cerequeiros e os papagaios falador? Eu não gosto de lembrar que tudo isso já acabou. Os abelês cantam na mar e a perdiz no Gerais. Eu tenho muita esperança, mas esse tempo não volta mais. Cadê os nossos chicotinhos e os canarinhos cantador? Muitas crianças não conhecem os pequeninos beija-flor. Põe sentido, minha gente. É o verso. Veja o sol e veja a luz na hora que vai nascer. As criancinhas desse mundo, como será que vai viver? Põe sentido
Bom, então, como a gente gostaria de ter passado isso antes, né, para adentrar, mas isso aí já diz muito, né, da realidade do que tem. A gente tem um enfrentamento desse eucalipto. A Beira do Abismo é um vídeo mais longo, acho que uns 45 minutos, eu recomendo muito. Então, por enquanto, agradecer a todo mundo, pedir desculpa por algum erro aí de dados, mas estamos aí para começar esse debate. Márlio, nós é que agradecemos a você, mais uma vez, pela gentileza de ter aceitado o nosso convite e se despencar lá do norte de Minas, vir aqui fazer essa partilha, né, dos resultados da sua pesquisa de doutorado com a gente e trazendo também a experiência dos movimentos populares lá do Vale do Jequitinhonha, num esforço gigantesco, né, de criar alternativas aos modelos destruidores, né, dos equilíbrios de ecossistemas e também das condições de vida dignas deles. E muito bom que você fechar com o vídeo, né, desse senhor cantando aí essa toada, embora tenha várias passagens tristes nela, mas há também várias passagens que remetem à resistência, à luta, né, à possibilidade de dar a volta por cima. E não podemos abrir com ele, mas fechamos com ele, então fechou com chave de ouro. Então eu agradeço muito as suas considerações finais e depois eu agradeço o pessoal que nos acompanha pelas redes. Eu que agradeço mais uma vez o Carlinhos, a todos aqui pela recepção, né? Na fala desse senhor, ele falou assim: cadê os nossos passarinhos? Os passarinhos estão comendo nas cidades hoje em dia, né? Uma cidade a gente tem pé de acerola, então eles têm migrado para a cidade, porque o eucalipto não dá fruto, né? Tem alguns lugares, então, quando ele fala, cadê os nossos passarinhos? Então, eu quero mesmo agradecer, mais uma vez, por oportunidade, espero poder voltar aqui, né, essa pesquisa do lítio, como eu disse, é algo que eu ainda estou pisando em ovos, estou começando a explorar, mas é algo da paixão de pesquisa que eu tenho para aprofundar essa questão dessa expressão da invasão do lítio na região e da expansão do eucalipto. Vou tentar conciliar essas duas e voltar depois aqui, quem sabe. Obrigado. Então, muito obrigado a você mais uma vez. Quero agradecer também, em nome da Missão Paz, dos padres que coordenam a Missão Paz. Hoje, o padre Alfredinho e o padre Paulo não puderam estar presentes, estão no encontro da Rede Clamor em Brasília, mas estão aqui presentes, nos acompanhando o padre Irmani e o padre Lauro, que também são os outros dois coordenadores, junto com os dois primeiros que eu citei. Agradecer em nome da Missão Paz, em nome da coordenação deles, né, e a todos vocês que nos acompanham também pelas redes sociais, pelo Facebook da Missão Paz São Paulo, pela Web Rádio Migrantes e depois pelos canais do GEPOM e do YouTube. Agradecer ao Miguel Almada, que é o responsável pela transmissão aqui, seja na rádio, seja no Facebook e no YouTube, por viabilizar que a gente fizesse mais este encontro para discutir sobre esse tema tão importante, mas muitas vezes invisibilizado, que é a questão das mudanças climáticas, mineração e migração no Vale do Jequitinhonha, que você tão bem trouxe aqui, mas que a gente sabe que está em outros lugares. Eu quero dizer para vocês, por fim, o próximo Diálogos no 100 está agendado para o dia 9 de maio e tem como tema Políticas Migratórias no município de São Paulo. Quem vai falar sobre este tema é o Brian, que é um pesquisador. Ele tem dupla nacionalidade, né, Valéria? Brasileiro e boliviano. Ele vai falar sobre isso, fez uma pesquisa de mestrado e também tem atuado em instituições políticas e sociais sobre este tema. Além da atuação dele como pesquisador, é também um participante, já que ele mesmo vive a própria condição de imigrante internacional em muitas situações. Então, vocês estão convidadas e convidados para o dia 9 de maio, aqui, às 14 horas, ou aí pelas redes sociais. Um forte abraço e até lá. Tchau.